Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15 do segundo livro de Reis, mas como de costume, como de praxe, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube automaticamente entende que esse vídeo foi relevante para você e ele acaba indicando, sugerindo para muitas outras pessoas também. E como eu sempre digo também, sua evolução diária tem sido bênção para você, então faz a sua parte, curte, comenta e compartilha. E também quero aproveitar a oportunidade para te fazer um convite muito especial, domingo na Evo, os nossos cultos de celebração às 10 às 18 horas, e você não pode ficar de fora em nome de Jesus. Chama os seus amigos, toda a sua família e vem para Evo, tá bom? Gente, vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 15, tem 38 versículos. O texto começa dizendo assim, nós vamos fazer a leitura completa, versão NVI, nova versão internacional. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor o feriu com lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados, foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei em Israel e em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados havia feito, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Salom, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, ele o atacou na frente do povo, assassinou e foi seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tífisa, e todos estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez aquilo que o Senhor reprova, todo o seu reinado não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados, e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei em Israel e em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um de seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaías juntamente com Argobe e Arié na cidadela do Palácio Real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei em Israel e em Samaria e reinou durante 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levaram Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser,
rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoá, Quedes e Hazor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele atacou e assassinou, tornando-se seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No entanto, ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nele. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, cidade de seu pai. Filho de Acás, seu filho Acás, então, foi o seu sucessor. 38 versículos aqui nesse capítulo, vamos entender esse texto, um texto de difícil interpretação, confesso, porque vai falar de uma sequência de muitos reis aqui, então inicia-se uma história e termina rapidamente, então é muito difícil interpretar, entender esse texto sem ter o conhecimento devido, né? Mas vamos lá, gente, em nome de Jesus, estou aqui para te ajudar. O capítulo 15 aqui do segundo livro de Reis, na verdade, apresenta uma sequência de reis que governaram tanto Israel quanto Judá. Nós estamos aqui falando de um reino dividido, né? As tribos do norte, as tribos do sul. Então nós tínhamos de um lado 10 tribos, do outro lado 2 tribos, Israel e Judá, né? Então do lado do sul nós tínhamos Judá e Benjamim, do lado do norte, né, consideradas as tribos de Israel, tinha as outras 10 tribos, capital Samaria, as tribos do sul, capital Jerusalém, tá bom? Então a gente tem aqui um reino dividido e uma hora ou outra o texto aqui no livro de Reis, tanto primeiro e segundo Reis, segundo livro de Reis, vai narrar um lado ou outro lado, e aqui nós vamos ver uma sequência, né, desses reis que governam, tanto do lado do norte quanto do lado do sul. Aqui vai destacar um período literalmente de instabilidade e de infidelidade a Deus. O povo estava sendo instável e literalmente infiel, principalmente o reinado do norte, o reinado de Israel, que isso era até praxe, né? O reinado do norte não surgiu nenhum rei bom, não teve um efeito positivo, não surtiu um efeito positivo e não surgiu nenhum rei bom, né? Então aqui o texto vai começar falando sobre Azarias, que ele começa a reinar com 16 anos de idade, governa por 52 anos em Jerusalém. Estamos falando em Jerusalém, automaticamente estamos falando do reinado do sul. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas infelizmente não removeu os altares de adoração, onde o povo continuou oferecendo sacrifícios. Então Deus lhe feriu com uma lepra, ele viveu isolado, enquanto seu filho Jotão vai governar ali como sucessor até a morte dele, e aí Jotão assume, né, o reinado. Zacarias, filho de Jeroboão, vai reinar por 6 meses. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, seguindo os mesmos pecados de Jeroboão I. Foi assassinado por Salum, cumprindo a profecia de que a dinastia de Jeú duraria 4 gerações. Salum, então, vai reinar por apenas 1 mês antes de ser morto por Menahem, que assume o trono. Menahem aqui governa por 10 anos e foi um rei muito cruel, chegando a massacrar cidades inteiras, mulheres grávidas e tudo mais. Ele mantém Israel como vassalo da Assíria. Ele paga tributo ao rei da Síria, que o nome era Tiglat-Pileser, com recursos extorcidos de pessoas com posses, pessoas ricas de Israel. Aí Pecaías, filho de Menahem, reina por 2 anos, seguiu todos os pecados de Jeroboão I e foi assassinado por Peca, um dos seus oficiais, que assumiu o trono. Peca governou por 20 anos, mas também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante o seu reinado, a Assíria conquista várias cidades no norte de Israel e leva parte da população ao exílio. Então aqui começa um tempo de exílio, o exílio assírio, né? Ele foi assassinado
por Oséias, que se tornou rei. Jotão começa a reinar no final do governo de Peca em Israel e governa 16 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, mas também não removeu os altares de adoração, e durante o seu reinado, então aqui Judá começou a enfrentar ameaças crescentes de Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel. Então a Síria e as tribos do norte estavam juntas, né, querendo atacar Judá, que seria o reino do sul. Tá bom? Como eu disse, um texto de difícil interpretação, porque ele vai levar literalmente aqui a uma sucessão de reis, né? Uma história que não é tão simples de entender, tá? O capítulo 15 aqui do livro de 2 Reis não é apenas um registro histórico, na verdade aqui é uma grande reflexão teológica sobre a relação entre a fidelidade a Deus e a estabilidade de uma nação. Ou seja, esse texto está querendo nos ensinar. O que nós conseguimos extrair desse texto é literalmente uma reflexão teológica que nos ensina acerca da fidelidade a Deus. O povo foi infiel e com isso a nação que era para ser uma nação estável, uma nação próspera, acaba sofrendo muitas consequências por conta dessa falta de fidelidade, né? A infidelidade. Então a condenação aqui dos reinados, ele serve para sublinhar literalmente o caos que aponta para o afastamento de Deus e destaca, né, o verdadeiro rei e o Senhor. Ou seja, o povo não considera Deus como o único Deus, se envolve na idolatria, na infidelidade, na desobediência e vive um período muito grande de instabilidade, principalmente política e principalmente do lado do Reino do Norte em Israel. Conspirações, assassinatos, mudanças de liderança o tempo todo. Essa instabilidade é retratada como consequência direta da idolatria e da infidelidade a Deus e vai reforçar o tema de que quando o povo de Deus se afasta de Deus, esse afastamento traz maldição, caos, né? Muita dificuldade, muita luta e muito sofrimento. Então, a comparação com o reinado do sul, o reinado de Judá, tinha uma sucessão mais estável. Apesar das falhas também dos reis, de alguns reis aqui de Judá, tudo isso vai ressaltar a diferença entre os reinos que seguem ou rejeitam, então, a aliança com Deus. A história dos reis de Israel, aqui nesse capítulo, né, 2 Reis capítulo 15, segundo livro de Reis 15, demonstra que a fidelidade a Deus é um pilar essencial para a estabilidade do povo. Seja uma nação, uma liderança, uma casa, uma família, uma pessoa. Em Israel, a constante troca de reis, conspirações, assassinatos refletem no ciclo de desobediência. Ou seja, a idolatria e a rejeição dos mandamentos do Senhor vão criar uma atmosfera de caos, tanto político quanto social, além do espiritual. Isso vai mostrar que quando os líderes, né, ou qualquer pessoa, deixam de priorizar a Deus, eles perdem primeiro a direção, né, a desordem se instala. O declínio aqui de Israel diante da Síria não foi apenas resultado de forças políticas, mas também de um juízo de Deus. Deus permite com que a Síria julgue, né, traga ali uma força, vença Israel, né, cobre impostos. Então, todo esse declínio diante da Síria aqui, além de resultado de força política, também tem o dedo de Deus, o juízo de Deus. A narrativa deixa bem claro que o afastamento de Deus tem consequências. Assim, a busca da estabilidade fora da aliança com Deus leva o povo à ruína. O que isso vai nos ensinar, gente? Que quando a gente busca a solução humana, quando a gente busca aliança errada, ou práticas que desonram a Deus, tá? Isso nos traz consequências, não traz segurança, muito pelo contrário, atrai consequências. Ou seja, mesmo em Judá, onde os reis Azarias e Jotão, né, foram considerados justos, eles falham também em remover os altares de adoração, locais de adoração que competiam com o templo do Senhor. Ou seja, isso aponta para uma fidelidade parcial ou uma fidelidade incompleta. Uma fidelidade parcial ou incompleta não garante as bênçãos do Senhor para a vida do teu povo. Tudo que nós precisamos, na verdade, é reconhecer, é isso mesmo, reconhecer que Deus é a nossa fonte de estabilidade, que Deus é a nossa fonte de bênçãos, que é Deus que nos dá a direção certa, né? A fidelidade a Deus é o segredo para uma vida e para uma liderança muito bem sucedida. E foi literalmente o que faltou aqui, tanto no Reino do Norte,
Norte e também no Reino do Sul. O Reino do Norte, a gente não consegue perceber nada de bom ali, né? Então, era muita idolatria, muito paganismo, muita corrupção, né? Muita crise moral, ética, política. E do lado do Sul, a gente vê até reis bons, né? Seguindo o coração ali de Davi, mas deixando os altares, a idolatria ali ganhar força no meio do povo. Então tudo que a gente tem que entender, a grande lição desse texto é que nós precisamos reconhecer que Deus é a fonte das nossas bênçãos, Deus é que dá as nossas direção, é Deus que faz a nossa vida acontecer, né? A estabilidade, né? O favor de Deus vem sobre a vida daquele que caminha debaixo da fidelidade e em obediência ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus! E assim, então, nós finalizamos mais um capítulo do segundo livro de Reis. Agora eu quero te convidar mais uma vez a agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar, me marcar, tá bom? Para eu repostar tudo. E não se esqueça, domingo na Evo, às 10 às 18 horas, vão ser os nossos cultos de celebração, vai ser bênção, vamos comemorar o meu aniversário, vai ser um domingo lindo. Ah, e sábado, amanhã, nós vamos ter um super encontro de mulheres, tá bom? Não posso esquecer aqui de fazer esse convite também. Você, mulher, esteja no encontro de mulheres, a pastora Vanessa tem uma palavra poderosa para a sua vida e domingo nós vamos adorar a Deus e celebrar mais um ano de vida, vamos celebrar o meu aniversário, tanto nos cultos das 10 e das 18 horas. Segunda-feira nós vamos estar aqui novamente no Evolução Diária, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Já quero te desejar um excelente final de semana, quero te ver domingo na Evo, tá? Você, mulher, venha para o encontro de mulheres no sábado e domingo, culto de celebração, onde nós vamos comemorar também o meu aniversário. Vão ser 2 cultos poderosos, lindos, cheios da presença de Deus, não fica de fora não. Deus te abençoe em nome de Jesus.